Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre compressor alternativo, o funcionamento dos anéis de pistão, os anéis de compressão. Vocês veem essa foto, é de um compressor muito grande que foi testado na Holanda. Eu estive acompanhando esse teste na Holanda, trouxe bastante experiência dos tipos de anéis, da forma de funcionamento. Então eu vou compartilhar com você aqui esse vídeo hoje e eu tenho certeza que você vai dizer: eu não ouvi essa explicação em outro lugar. Eu desafio você a me responder isso nos comentários depois. É claro que eu espero até que tenha conhecimento já do assunto. Invista um pouquinho do seu tempo, se inscreva no canal e vamos lá, vamos conhecer. Aqui então a gente vê as várias selagens que tem no compressor alternativo. Vamos focar nesta aqui, anéis do pistão, e especificamente nos anéis de compressão. O anel de compressão, ele trabalha indo e vindo, e a cada momento que ele avança, ele sofre uma carga de força de fechamento sobre ele, uma força de abertura. Eu vou explicar detalhadamente isso, tá bom? Bom, o anel do pistão, ele tem lá, como eu já falei no outro vídeo, o anel guia, o anel suporte, que são esses bem largos aqui, que tem a única função de suportar o peso do pistão. E os anéis menores são os anéis de compressão. Esses aqui sim tem a função de fazer vedação. Esse anel, vamos escolher, tem aqui vários tipos. Todos eles são anéis de compressão. Alguns com uma mola por dentro, um anel forçando ele para caso de baixa pressão, ele precisa ser energizado para poder vedar bem. Alguns são balanceados. Vamos então eleger este aqui, que é um anel que as pessoas têm muita dificuldade em entender o seu funcionamento. E eu vou explicar agora. Esse anel, ele é bastante conhecido, porque é um anel que vem com um rasgo no meio e vários furinhos. Então aqui a gente vê, ó, tem um rasgo aqui no meio do anel. Aí os profissionais falam, são anéis balanceados. Então hoje eu vou explicar como que ele funciona. E tem aqui vários furinhos. São vários furinhos unindo essa parte interna com a parte do canal. Como que é isso na prática? O pistão, quando ele avança, ele está comprimindo então aqui na frente e está succionando atrás. Quando ele faz isso, a pressão da frente, que é maior, é a pressão que está descarregando, o atrás ele está succionando, então o anel é jogado dentro da sua folga, ele é jogado contra essa parede aqui. Quando ele é jogado aqui, ocorre um fenômeno aqui que são as forças de fechamento e forças de abertura. Eu sempre explico isso nos meus vídeos, nos meus cursos, desculpa, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, então vale a pena, gaste um pouquinho de tempo para você aprender esse detalhe. Olha o que acontece. Quando a pressão do gás vem sobre o anel, ela causa a força de fechamento. A força de fechamento ocorre no sentido de a pressão jogar o anel contra a camisa e também jogar contra o encosto no pistão. Agora, se a gente pensar, a carga do pistão, a pressão de descarga é muito alta em muitos casos. Então a carga que estaria atuando sobre esses anéis seria absurda. Esses anéis teriam que ter uma vida útil mais curta. Mas na verdade não tem, eles até funcionam bem. Mas por que funcionam bem? Por conta desse detalhe aqui. Sempre que ocorre a pressão de fechamento atuando, vamos imaginar então essa área aqui no diâmetro, a pressão de descarga, vamos supor que o compressor seja ali 100 quilos, 100 quilos empurrando esse anel contra a camisa, mas na verdade não é isso a conta aí não é real. Por quê? Porque se você imaginar que o gás também está vazando aqui por entre as duas faces, por quê? Porque tem os picos e vales, várias ondulaçõezinhas, micro-ondulações, e o gás entra por ali. E quando o gás entra, no primeiro momento aqui, se você conseguisse medir essa pressão, daria a pressão igual a do ambiente aqui fora. Essa pressão, então, que está aqui entre as duas faces, ela se dilui. Ela começa com a pressão igual está aqui é representado por essa seta, e à medida que ela avança, ela escoa para o lado de baixa pressão. Então a pressão aqui vai caindo, vai caindo. Sendo assim, a queda da pressão do filme de gás que tem aqui dentro, embora esteja atritando também, mas o filme de gás que está aqui dentro, ele começa com a pressão de descarga, que é a pressão máxima desse lado, e acaba com a pressão de sucção, que é do outro lado do pistão. Ou seja,
Então a gente pode dizer que a metade, toda essa força aqui está jogando o anel de volta. Ou seja, a pressão que está empurrando o anel para o sentido da camisa, esmagando ele contra a camisa, ela não está sozinha. Esta pressão se chama, essa força se chama força de fechamento. Já por outro lado, a pressão que se forma entre o anel e a camisa, a gente chama de força de abertura. A mesma teoria que ocorre em mancais, ocorre em selos, selo mecânico, selo a gás. Então essa aqui é a força de abertura. Isso faz com que a força resultante de fechamento seja praticamente a metade do que essa aqui. Ou seja, esta força de abertura, ela abate praticamente 50% da força de fechamento. Isso faz com que melhore a lubrificação aqui entre as duas peças. Por quê? Porque a carga não é tão grande, o óleo consegue entrar, consegue funcionar e com isso funciona mais tempo a máquina. Funciona melhor. O mesmo ocorre aqui nessa face. A pressão está jogando contra o pistão, essa face do pistão. Porém, aqui entre a face do pistão e o anel está reinando uma força também. Enquanto esta aqui para o lado esquerdo, jogando o anel para o lado esquerdo, é a força de fechamento, a pressão entre as duas peças ali é a força de abertura, ou seja, e ela também abate 50% dessa carga. Ou seja, eu quero dizer o que com isso? Que graças a isso, o anel do pistão consegue funcionar e ter vida útil maior. Por quê? Porque não reina apenas a força de fechamento contra o pistão e contra a camisa, o anel sendo esmagado. O próprio anel entre essas duas outras peças gera também a força de abertura. Bom, e aonde eu quero chegar? Vamos agora para o anel balanceado. Imagine então faixas de pressões absurdas, 250 quilos, 400 quilos, 1000 quilos e vai longe. O que acontece? O fabricante ele faz um canal aqui dentro, que nem vocês viram naquela foto que eu mostrei há pouco, e faz vários furinhos. Ou seja, quando o pistão está avançando aqui, ó, a seta para frente, a pressão reinante aqui, ela reina aqui em toda essa região, mas também ela entra e pressuriza esta região do canal. Ou seja, então nesta região do canal, pensem bem, o anel é balanceado. Por quê? Porque se a pressão que está chegando aqui, imaginando aquela figura que eu mostrei há pouco, se a pressão que está chegando aqui é a mesma pressão de descarga, e a pressão de descarga também está atuando aqui, eu quero dizer o quê? Que a mesma força de fechamento aqui é a força de abertura. Ou seja, esta metade do anel, ela é completamente balanceada. Ela não está forçando contra a camisa, ela está ali encostadinha, mas não tem carga. Ou seja, libera mais o funcionamento mais suave. Agora, o outro lado, como é que fica? Uma boa parte dele também é balanceado. Por quê? Essa pressão aqui fora entrou, também pressurizou aqui e também está pondo em equilíbrio essa parte. Então, observe, essa parte aqui do anel, a mesma pressão que atua na força de fechamento, também atua na força de abertura. Por quê? Porque está comunicando. Ou seja, então mais uma parte do anel pode ser considerada balanceada. O que sobra? Sobra apenas esta ponta aqui, essa parte, esse último segmento. E aí então ocorre aquele fenômeno que eu já expliquei. A mesma força de fechamento, empurrando, ela também cria a força de abertura. Ou seja, o que sobra de carga de fechamento, toda essa região aqui é balanceada, sobrou o quê? Apenas essa carga de fechamento, que ela é contrabalanceada pela carga de abertura do outro lado. Ou seja, embora o anel esteja trabalhando numa condição de extrema pressão, a carga do anel sobre a camisa é bem baixa e permite um funcionamento suave sem desgastar a camisa de um mês para o outro. O mesmo ocorre aqui desse lado, mas já sem essa área de balanceamento.
mas também, ou seja, o anel funciona melhor. Ou seja, graças a essa tecnologia, graças a esse recurso de engenharia, é possível fazer um anel funcionar com uma pressão absurda, muito alta, em uma condição bastante severa, mas ele trabalhar suavemente. Eu vou então aqui finalizando essa etapa, lembrando que se você tem interesse no assunto, pode dar uma olhada no Amazon, tem os livros, tem como e-book, também tem impresso, existe lá na descrição do vídeo os links, e fique à vontade, tá bom? Bom estudo para você, obrigado, um abraço a você.